Olá, amigos! Eu sou o Luciano Lorenzini e estamos começando o nosso primeiro podcast. Eu sou o seu host de assuntos de tecnologia. Nós vamos falar de sistemas, de dados, de infraestrutura, de plataforma e de gestão ágil aqui no nosso órgão, o Prodeste. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestão e como o Prodeste tem estruturado seu modelo de gestão por todas as áreas da autarquia. Hoje eu recebo Cleofas Pianco, gerente de integração do Prodeste. Muito bem-vindo. Prazer imenso ter você. Prazer todo meu. Obrigado, Luciano, pelo convite. Obrigado ao Marcelo também, parabenizando o Marcelo pela ideia, parabenizando você por aceitar esse desafio. Estou aqui à disposição e vamos conversar e vamos apresentar tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, visando tornar o Prodeste mais ágil, mais eficiente, mais eficaz. Muito bom. Também temos com a gente aqui hoje Alessandro Frizeira, gerente de sistemas do Prodeste. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Lorenzini. Agradeço a oportunidade do Prodeste, em nome do Marcelo, o espaço aqui da Adelis pelo nosso podcast, a sua disponibilidade aí em ser nosso host. E espero ser um bate-papo bem interessante aqui para a gente mostrar algumas iniciativas que a gente tem atuado ali nas gerências, a nível da autarquia do Prodeste, e colocar alguns exemplos e divulgar isso aí para o governo do Estado do Espírito Santo. Sim. Esse tema de gestão ágil, né, de transformação do Prodeste, eu particularmente acho muito interessante, porque eu, como sou analista e trabalho, eu venho vendo de perto assim, a evolução, né? Como que era antes, o que é que está dando de visibilidade, de melhoria, então eu tenho muito interesse nesse assunto. E até para contextualizar quem está assistindo, eu gostaria que vocês falassem um pouco de como é que era o cenário antes desse processo, para a gente depois ir falando de como é que está ficando e onde a gente já chegou. Você pode... Sim, historicamente a gente vivenciou, né, 3 grandes problemas, eu enxergo. A gente tinha uma desconexão muito grande entre as áreas. Muito dos trabalhos que as áreas técnicas executam são trabalhos que necessariamente dependem de outras áreas, e a gente acabava não tendo muita transparência em relação a essas iniciativas, né, que eram realizadas. Então, e não é só uma ausência de transparência em relação às iniciativas e projetos que eram executados pelo órgão ou que se fazia necessário do órgão executar, mas que a gente não tinha visibilidade em relação a essa execução e em relação ao progresso dessas iniciativas. Então, isso a nível gerencial e a nível estratégico, a gente não tinha conhecimento disso. Além disso, a gente tinha um problema também, um problema crítico relacionado à estratégia, que a gente não conseguia, a nível operacional, ter uma visibilidade, um senso de pertencimento em relação a tudo aquilo que era definido estrategicamente pelo órgão, para fazer com que isso fosse de conhecimento de todas as áreas, tanto a nível tático quanto a nível operacional, onde as pessoas conseguissem enxergar dali o que elas precisariam fazer para contribuir com o alcance da estratégia, ou ter a visão de que aquilo que estava de fato sendo executado, que aquilo estava colaborando de alguma forma para se atingir estrategicamente. Então a gente não tinha visibilidade em relação a isso. E aí, consequentemente, as pessoas não tinham senso de prioridade e de foco, porque elas não tinham conhecimento do que de fato precisaria ser priorizado para poder ser executado. Esse era um segundo grande problema que eu enxergava. Entendi. O terceiro grande problema, e aí, assim, na minha visão, isso aí se potencializou muito, principalmente na pandemia, foi um cenário em que cada vez mais a demanda por serviços tecnológicos foi aumentando e, consequentemente, com o boom no mercado que teve de valorização de profissionais de TI, a gente teve uma evasão significativa no órgão, que fez com que, assim, não é nem uma questão de necessidade, foi uma questão de sobrevivência, a gente buscar ser um órgão mais eficiente, mais eficaz, conseguindo entregar mais coisas com menos recursos, e a gente não podia se dar o luxo de fazer algo que não fosse o que deveria de fato ser feito. Então a eficácia veio, a necessidade pela eficácia veio para poder fazer com que a gente fosse o máximo possível assertivo, e assim, são 3 grandes problemas que a gente tinha em mente, que a gente precisaria adotar algumas estratégias para atacar esses problemas. Então assim, eu enxergo esses 3 grandes problemas. O Alessandro pode complementar, se ele tiver visibilidade em relação a algum outro grande problema, complementar, mas a grosso modo eram esses 3 aí. Na prática, você passou a trabalhar as gerências que trabalhavam de forma mais isoladas, né, eram voos solos, com um alinhamento entre
diversas áreas integradoras e nível estratégico do Prodeste. A nível operacional, a gente saiu de um cenário do tarefeiro, de o cara está atendendo o que está chegando, o que está pedindo a ele, para pensar em evolução de produtos, né? Pensar em entrega de valor, pensar em projetos. E o que isso está contribuindo com alguma visão a nível gerencial, a nível estratégico. Então, essa associação faz toda a diferença até em o que priorizar, o que é mais importante, o que descartar, foco, medição. Então, tem vários ganhos aí a nível de gestão e alinhamento. Sim. E começamos a ter mais sucesso em concretizar as entregas. Como o Cláudio citou, as áreas técnicas, uma depende um pouco da outra na execução completa de um determinado trabalho. Quando esses projetos têm visibilidade, quando essas entregas são patrocinadas, quando a gente consegue fazer um planejamento prévio com a visão na evolução do produto, a gente já previamente consegue uma integração de continuidade de entrega desse produto envolvendo outras áreas. Seja que vai depender de um recurso de hardware, de uma publicação ou de uma infraestrutura. Então, a gente consegue ter um envolvimento e um planejamento melhor entre mais pessoas associadas. Isso aí acaba entrando também no envolvimento com o cliente, ele entender o que está sendo trabalhado. Então, a gente, resumindo, passou a sair um pouco daquele trabalho tarefeiro, que o cara está sempre trabalhando em alguma coisa isolada, e para passar assim, num trabalho mais a nível de entregas, projetos, evoluções de produto. Eu imagino até que, nesse cenário de tarefeiro que você falou, né? Nessa época, um pouco mais tempo atrás, eu percebia, como analista, que cada gerência tinha até a sua metodologia, suas ferramentas. Alguns usavam sistema, outro Excel, meio que era realmente mundos à parte, né? Isso até dificultava a conversa. Mas realmente é um cenário muito diferente do antes e depois. Ô, Cleófas, esse processo começou mais ou menos quando? Todos esses problemas aí, como eu falei, eu enxergo que se potencializaram a partir da pandemia. Assim que houve recentemente, né, uma mudança de governo em que teve uma nova abordagem de direção no Prodeste, e aí logo após teve a entrada do Marcelo como diretor-presidente à época, né, que agora mudou a nomenclatura para diretor-geral, identificando todas essas necessidades, identificando todos esses problemas. O primeiro movimento que foi feito à época, sob a liderança do Marcelo, foi de criar um grupo de trabalho, que esse grupo tinha como composição pessoas das mais diversas áreas do órgão, para a gente trabalhar em algumas áreas de conhecimento relacionado ao Prodeste, para poder analisar problemas e suas causas raízes e como que esse grupo poderia propor algo visando colocar o Prodeste num patamar diferente daquele que ele se encontrava há alguns anos atrás, porque o Prodeste ele não passou por uma reestruturação já, assim, acredito que num cenário de uma década aí, talvez, tenha sido a última reestruturação. Então esse movimento ele trouxe, deu luz a alguns pontos que a gente precisava enfrentar para poder colocar o Prodeste numa visão mais moderna, para a gente conseguir ter uma maior capacidade de adaptação frente às mudanças que a gente precisaria realizar. Então, esse grupo de trabalho que eu estava inserido nesse contexto, a gente analisou organograma, a gente analisou contextos relacionados a recursos humanos, enfim, foram feitas análises em várias vertentes para, a partir disso, ser criada uma proposta de reestruturação no Prodeste. Essa começou antes da estruturação atual. Exatamente. Teve esse movimento antes. A reestruturação, efetivamente, ela foi consolidada em dezembro de 2023, então a gente tem pouco mais de um ano. Inclusive em dezembro de 2023, nessa reestruturação, uma das criações que foi efetivada com a publicação da lei de reestruturação do Prodeste foi a criação da gerência de integração, ao qual atualmente estou como hoje gerente. A gerência de integração ela foi criada visando atuar como facilitador e apoiador das diversas áreas técnicas. Existem muitos problemas no Prodeste que são problemas comuns às diversas áreas técnicas, então a gerência de integração ela veio para poder atuar de forma transversal nas áreas técnicas.
Então, esse foi um primeiro movimento que aconteceu visando atacar esses problemas. Após a reestruturação, aí a gente começou uma série de trabalho, a gente acabou também idealizando e pensando em algumas frentes de trabalho, em parceria com todas as demais áreas, inclusive alguns trabalhos que, à época, quando eu estava na gerência de sistemas, que eram modelos de trabalho que surtiram muito efeito na gerência de sistemas, que o Alessandro pode colocar aqui também. Isso foi escalado e replicável para outras áreas para a gente conseguir exatamente aproveitar essas boas práticas de gestão de backlog, gestão de fluxo nas demais áreas do Prodeste para poder fazer com que a gente conseguisse obter ganhos que já eram ganhos obtidos na gerência de sistemas também nas outras áreas. Então, mais ou menos o que a gente usava nessa época que a G-City começou a usar um pouco de Kanban, um pouco de Scrum, conceitos, foi mais ou menos o cerne da coisa. Exatamente. Vou deixar o Alessandro falar um pouco sobre o assunto e aí depois eu vou pegar um gancho para poder falar como isso foi replicado para as outras áreas. Antes dessa reestruturação e desse pensamento de Prodeste, a gerência de sistemas, a gente já cogitava, né, já pensava em OKRs, a gente fazia reuniões, já pensava em objetivos, em iniciativas, em indicadores, mas a gente pensava como um setor. Às vezes até tentava entender ou pensar em coisas estratégicas, mas lá atrás a gente não tinha um patrocínio que a gente tem hoje. Hoje o patrocínio da direção é totalmente favorável e abraçou a causa e isso está propagado por todo o Prodeste. Então, qualquer tipo de plano que tinha era da gerência para baixo. Era da gerência, a gente atuava ali. A parte de gestão de backlog, apesar do Prodeste ter um local onde os clientes realizam a abertura de chamados, que atualmente já foi o ATRS, agora o GLPI, para a gestão de backlog de produtos, para trabalhar com projetos, para trabalhar com ciclos, iterações, demandas em geral. Você precisa. A gente trabalhava já com uma gestão de backlog, não um atendimento de MSA. Um atendimento de MSA, às vezes o cara abria e olhava, eu quero um novo sistema que faz YZ. Muito abrangente. Mas aquilo ali vai. Como eu vou conceber esse produto? Né? Qual vai ser a parte toda de análise, especificação, orçamento, como eu vou dividir o escopo desse trabalho, as entregas, como isso vai. Os times que vão estar atuando, como eu vou alocar. Então, a gente já começamos a utilizar, inclusive, a gente utiliza o Azure DevOps da Microsoft. Né? Nosso parque lá, de desenvolvimento acaba sendo .NET. Então, a gente já vinha desde o TFS lá atrás, utilizando algumas coisas de projetos, mas passamos a usar muito o Azure DevOps para a utilização de boards, para a utilização de gestão de demanda de produtos. Já para a criação de times, a gente passou a utilizamos muito o Scrum, utilizando sprints, trabalhando com ciclos. Depois a gente passou a utilizar o Kanban, né? A gente tem times ali dentro da gerência de sistemas, onde cada um tem um fluxo personalizado. Começamos a envolver mais os stakeholders também, que são de alguns produtos a gente tem um PO, então eles trabalham, a visão de toda essa demanda desse trabalho fica muito mais claro ali. E com a adoção, com a reestruturação, com a criação da gente, com o patrocínio do Marcelo, do Prodeste e a escala disso a nível organizacional e a criação do plano estratégico, é um pouco que a gente propagou o que a gente já fazia na G-City para o restante da organização para pensar em projetos e entregas, né, com uma atuação e um acompanhamento e a mentoria da gerência de integração em nível de todos os setores do Prodeste. E o que aconteceu, que aí foi os próximos passos, foi a gente integrar o que a gente já fazia com iniciativas e com os modelos de gestão do Prodeste. A gente começou a casar. Antes a gente tinha visibilidade local, a gente passou a dar visibilidade a isso, a tudo que o Prodeste já fazia, vinculado ao que o Prodeste já executou. Legal. Então a gente pegou uma ferramenta que a gente já usava para código-fonte, versionamento, deploy, release e tudo mais, e elevou isso para o nível gerencial, para poder fazer a avaliação dos times. E em que momento isso ligou com o OKR, o Cleophas? Como é que foi esse salto dessa experiência na G-City? Como é que foi explodir isso? Que tipo de... Citou o OKR, né? Como é que funciona esse framework? Como é que isso foi aumentando e pegando todo o escopo da organização? Vou até dar um passo atrás
para falar sobre agilidade. Muito se fala de agilidade, mas só para deixar claro, agilidade nunca é um fim. A gente nunca pretende fazer algo para ser ágil. A agilidade é um estado. Então a gente busca adotar práticas ágeis para poder chegar a algum lugar. Qual que é o objetivo que a gente quer atingir? Aonde a gente quer chegar? A gente quer, no final das contas, a gente quer ser mais eficiente, mais eficaz. Então a gente utiliza algumas abordagens e algumas práticas para poder atingir isso. E a gente mencionou aqui o OKR. O OKR é um framework, né? É um framework ágil. E aí, assim, quando a gente fala em agilidade, a gente está falando basicamente em 3 pilares. A gente está falando num pilar de entregas em curtos ciclos, para a gente poder, de forma mais rápida, conseguir ter a percepção se aquilo que a gente está fazendo está indo ao encontro daquilo que a gente espera ou não e agir rápido, se necessário. Entendi. Então esse é o primeiro pilar de agilidade. Correção do curso, né? Exatamente. O segundo pilar de agilidade, ele dá um foco em entrega de valor. Sim. E aí aquilo que a gente identificar que não é entrega de valor, isso precisa ser descartado. Então a gente começou a utilizar isso e fomentar a cultura da necessidade de focar naquilo que de fato é prioritário, e não só prioritário, daquilo que de fato entrega valor. De alguma forma aquilo mitiga algum risco organizacional, ou aquilo pode aumentar a receita de algum órgão, reduzir a despesa de algum órgão, trazer algum ganho social para o Estado. Então, assim, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar da agilidade é a busca pela melhoria contínua. A gente conseguir dar transparência, enxergar o nosso trabalho, enxergar o nosso fluxo, para a gente melhorar continuamente, sem ter a intenção de fazer aquelas mudanças revolucionárias, né? A intenção é sempre melhorar continuamente, melhorar aos poucos, para a gente não enfrentar resistências nos movimentos de melhoria. E aí as abordagens ágeis, as práticas ágeis, o OKR é uma delas, elas estão inseridas no contexto de trabalhar esses 3 pilares. Então, o bacana do OKR, diferentemente do modelo tradicional de plano estratégico, é que o OKR ele permite você ter uma maior adaptabilidade ao longo da execução do seu plano, à medida que você vai medindo em curtos ciclos se você está indo ao encontro daquilo que está sendo definido estrategicamente ou não, e se não tiver, você corrigir a rota mais rapidamente. Então, o OKR ele passou a ser utilizado pelo órgão por conta da necessidade de uma abordagem mais ágil, porque da onde surgiu a necessidade dessa abordagem mais ágil, considerando o nosso contexto? A agilidade ela traz a necessidade, ela traz a facilidade de a gente conseguir se adaptar mais rapidamente às mudanças. Então, nosso ambiente, que é um ambiente de tecnologia, que é um ambiente de governo, em que as coisas mudam muito rapidamente, existe essa necessidade por adaptação. Então, à medida que a gente identificou que o OKR seria um bom framework para se trabalhar, o que a gente fez foi aproveitar uma ferramenta que já existia para a gestão de backlog a nível operacional e estruturar níveis acima do nível operacional na ferramenta. Que é o Azure DevOps. No Azure DevOps, né, especificamente, mas existem também outras ferramentas de mercado, mas especificamente no nosso caso o Azure DevOps, para a gente conseguir fazer as conexões de entregas que são realizadas a nível operacional com entregas em níveis superiores. Então, por exemplo, a nível de projeto operacional, acima do nível de projeto, a gente hoje tem iniciativas. Acima das iniciativas, tem resultados chaves relacionados a objetivos estratégicos. Então, eu tenho... Exatamente. Então, a partir do momento que eu tenho projetos que conversam entre si visando cumprir alguma iniciativa comum a esses vários projetos, eu consigo fazer essa conexão independentemente se o projeto está relacionado a uma única área ou diferentes áreas. Então, especificamente em relação ao OKR, e falando especificamente em relação à ferramenta, a estruturação foi essa. Falando especificamente agora de OKR em si, existem algumas cadências e dinâmicas para se fazer com que o framework OKR seja executado pelo órgão. Assim, isso daria um outro podcast. Mas o principal ponto que a gente tem que conversar aqui agora é que tudo aquilo que é definido estrategicamente, hoje ele é visível, ele é transparente, a decomposição é conhecida pelas pessoas e isso fica visível para todo mundo. E o que a gente fazia, então, operacionalmente, que espalhava para dentro do time da gerência de sistemas, agora a meta é top-down, né, de cima, e isso vai espalhando por todas as demais gerências. Né? Isso. Bem mais e a nível operacional, não só você a nível estratégico consegue enxergar o que está acontecendo a nível operacional em relação ao progresso, mas a nível operacional você consegue enxergar se aquela demanda que você está trabalhando, se ela está ou não conectada a algo estratégico.
uma forma de quem está na ponta ver para que eu estou fazendo isso. Né? Isso aí. Então, assim, aí existe o top-down, mas existe o bottom-up também. Bacana. E, Alessandro, você, como gerente de sistemas, como é que está sendo essa visão de pegar as iniciativas, pegar essa visão estratégica e daí encaixar nos times? Como é que funciona mais ou menos ali a GCIT? Como é que isso é organizado? Assim, a GCIT é a gerência de sistemas, né? Então, a gente trabalha, o nosso foco de trabalho ali é a maior gerência do Prodeste, questão de tamanho. Temos hoje, atualmente, alocados 69 funcionários, contando com cedidos, de outros órgãos que atuam ali, e a gente estruturou, já há uns 2 anos que a gente trabalha assim, mais um ano e pouco, né, com a reestruturação, com 4 supervisões técnicas, que são agrupamentos por produtos, áreas de negócio. As 4 supervisões técnicas atuam com sustentação e desenvolvimento de produtos, de sistemas, de diversos órgãos do Poder Executivo. E temos dentro dessas supervisões técnicas, dentro da gerência de sistemas, 10 times. Então, esses 10 times eles estão estruturados dentro da ferramenta. Isso aí a gente já antes do estratégico, a gente já tinha isso. Só que a gente tinha aquele, como foi citado, o trabalho operacional e o trabalho a nível de projeto. Com a adoção dos objetivos dos resultados-chave estratégicos, a gente, a nível de gerência, começamos a identificar as iniciativas da gerência, vinculadas à priorização e às necessidades estratégicas da autarquia, e casar projetos para que essas iniciativas sejam atingidas, para que os resultados-chave sejam atingidos e, vinculadamente, o objetivo estratégico seja atingido. Então, hoje, como o Cláudio citou, tanto o operacional, se ele está fazendo alguma coisa, ele tem uma associação entre os registros que ele cria, ele consegue visualizar se aquele PBI, se aquela feature, se aquele épico do projeto que ele está atuando, com aquela entrega que está prevista para ele trabalhar em um mês, qual iniciativa que ele está vinculado, qual a apuração disso e o que isso aqui vai atingir como um resultado final que pode ter uma contribuição de mais de uma gerência na autarquia. Então, o grande desafio ali foi identificar as iniciativas que a gerência tem como responsabilidade para a gente contribuir com o estratégico e conseguir distribuir e equilibrar as demandas que os clientes pedem a nível de produto com as demandas necessárias para a evolução interna que o cliente não demanda, que é a evolução tecnológica, atualizações, que também são desativação, estratégicos do Prodeste. Que também são estratégias do Prodeste. Então, é a gente casar essa priorização e dar visibilidade também com o envolvimento do cliente referente a isso. Eu imagino que isso ajuda, de certa forma, também até a pegar a carta de projetos, serviços e demandas que chega para esses sistemas e falar, essa eu vou atacar, essa não dá, essa tá alinhada, essa tá fora. Imagino que isso também ajude. Demandas elas sempre vão ter, assim, a gente aquele funil, assim, chega um monte de coisa, só que com um trabalho de agilidade e com um trabalho em curtos ciclos e com um trabalho mais direcionado e mais com a informação do recurso que você tem no time, mais a distribuição dos produtos, você vai trabalhar, eu vou trabalhar em tudo? Então vamos pensar em evolução de produto. O que é mais importante, o que é mais urgente, o que é mais estratégico. E você consegue também dar visibilidade a um PO, a um stakeholder, outras necessidades do produto que às vezes ele não enxerga, porque ele está enxergando mais a nível de negócio. E a gente também enxerga a nível arquitetural, a nível de integrações, a nível de evolução de produto ou de necessidades. Então fica um pouco mais claro o que tem, fica um pouco mais claro também o que está sendo trabalhado, e fica um pouco mais claro a nível do operacional que o cara está na ponta executando, aonde que ele está chegando e o que ele está contribuindo para atingimento da conclusão daquele trabalho que está previsto para ele. Legal. Cleves, acho que uma última pergunta que acho que é interessante falar. A gente falou de planejamento, como é que está estruturado, como é que a gente define as metas, como é que a gente faz as atividades. Mas como é que se dá o acompanhamento disso? Como é que isso tem sido tratado dentro do órgão? Algum tipo de, além da ferramenta, indicador, reunião, alguma coisa desse sentido? Como é que isso vem acontecendo nesse último ano de 2024? Falando especificamente em relação ao estratégico,
a gente instituiu uma cadência semanal de reunião gerencial para a gente acompanhar um pouco mais de perto. Semanal. Entre o atual diretor setorial técnico, o Luiz, e os gerentes, visando analisar os indicadores de todas as áreas técnicas. E aí esse fórum acontece todas as sextas-feiras, né, para a gente conseguir ter uma visão do que está muito discrepante, do que vem sendo planejado e que não vem sendo executado. Mas mensalmente existe uma outra cadência, e essa cadência ela é mais aberta, né? Existe um convite para que todos os supervisores, coordenadores e outros convidados mais possam participar para poder acompanhar, para poder verificar o que foi apurado de resultados relacionados a um determinado mês. Então, essa cadência ela existe. Então, mensalmente isso é apresentado. Então, do plano estratégico, além dessas 2 reuniões, existem reuniões específicas que acontecem entre os próprios diretores para eles poderem fazer uma análise em relação ao que eles estão enxergando, o que está acontecendo. E trimestralmente existe uma reunião para pactuação e definição de iniciativas que cada área vai pactuar para poder colaborar com o atingimento do resultado-chave estratégico definido. E isso é feito conjuntamente entre o diretor e os gerentes. Obviamente os times e as supervisões são envolvidas também para poder contribuir com as iniciativas que a gente pode pactuar, mas essa cadência, essa reunião, ela acontece trimestralmente. E além disso, trimestralmente também existem as apresentações específicas das diretorias, né? Então o diretor-presidente diretorias e assessorias. E as assessorias, eles trimestralmente apresentam os resultados do trimestre anterior, para a gente conseguir ter a visibilidade se tudo aquilo que foi planejado em termos de iniciativa e resultados para o trimestre, e resultados a mais a longo prazo e estratégicos, se estão sendo atingidos ou não, para poder naquele momento corrigir a rota, caso necessário. Então, as cadências que a gente vem executando atualmente são essas, mas assim, isso não é receita de bolo pronto. Entendo. Então, não necessariamente o que a gente aplica é o que é praticado no mercado e é o que deve ser praticado no mercado. É o que se adequa à nossa realidade. E vocês falando de pactuação, Alessandro, como é que funciona isso na prática? É tipo um deadline? Você tem que combinar o que vai ser entregue em 3 meses? E como é que funciona essa dinâmica de pactuação de entregas? Eu tenho uma atuação, o meu time direto ali, apesar de estar na gerência com 69 pessoas, o meu time direto ao qual eu lido são uns 4 supervisores técnicos. Então, por exemplo, a gente diariamente estamos conversando, temos umas cadências de reuniões também, e o primeiro passo que a gente acaba identificando em virada do ano é como está o planejamento estratégico do ano 2025. Então, por exemplo, em dezembro lá a gente já tinha o planejamento 2025, com alguns objetivos ali, desejos e necessidades que o Prodeste precisa atingir referente ao ano 2025. Que vem na diretoria, né? E a gente, diante das demandas de necessidade de clientes, produtos estratégicos, atualizações, desativações e outras coisas, a gente vai, eu junto com os supervisores das áreas, a gente vai identificando qual a nossa capacidade de atendimento para aquele trimestre e coloca uma meta, coloca uma régua ali um pouco mais em cima de nesse trimestre a gente vai atualizar 5 serviços referente a uma determinada necessidade. A gente vai implementar um outro projeto referente a uma outra necessidade. Define isso, pensa a nível trimestral. A partir daquilo ali, eu instruo eles a estar alinhando com os coordenadores e com os times respectivos da respectiva área, para quebrar o projeto e os PBIs, as entregas, e distribuir isso entre os membros dos times. O grande desafio aí é a gente casar o que a gente consegue abraçar, planejar e desenvolver vinculado a essas iniciativas com demandas que vão surgindo depois desse planejamento. A gente sabe que a área de desenvolvimento de sistema, a gente consegue ter uma previsibilidade de necessidade, mas a necessidade ela acontece diariamente ou pode acontecer depois desse planejamento. Então, a gente tenta ao máximo seguir o que foi planejado e previsto,
mas a sustentação, alguma urgência, alguma necessidade de legislação, ou alguma necessidade de atuação em incidente, isso tudo impacta. Então a gente vai tentando equilibrar e planejar cada vez melhor o trabalho. Outro ponto além das estratégias, a gente acaba tendo um guarda-chuva ali no Prodeste, assim, projetos planejados trimestralmente, né? Dando um exemplo bem prático. Além dos explícitos, a gente tem esses projetos planejados trimestralmente, que a gente vê as necessidades de cada área, fomenta essa identificação pela atuação ali dos analistas dos times, do coordenador, do supervisor, identifica junto com o cliente, pensa como um produto, na evolução desse produto, o que é mais importante para a evolução desse produto. E vamos pensar em entregas no máximo de 3 meses, para ter foco, evitar o desperdício e colocar isso no ar. Sim. Né? Então a gente começa a também distribuir um pouco de responsabilidade. Não vai ser eu que vou definir toda a evolução de todos os produtos. Sim. Essa definição tem que, quanto mais gente envolvida, melhor. E o mais gente envolvida é o time que está atuando, para ter a responsabilidade sobre o que ele está pensando no escopo daquele produto, o cliente que vai receber aquele produto, porque ele pode demandar uma outra coisa, às vezes uma alteração na tela que não é tão importante quanto reescrever um código ou realizar uma implementação de uma outra parte do sistema. Pegar um banco que está defasado. Exatamente. Então, assim, no final das contas, a gente conseguiu, na gerência de sistemas, ter uma atuação de ter mais papéis, né? No momento que eu citei que a gente tem 10 times, foi uma forma que a gente tirou, às vezes, antes a gente tinha uma atuação de subgerente, tinha vários produtos de subgerente, tudo ficava, ele era o ponto focal de tudo. Sim. E vamos quebrar isso com papéis de coordenadores, que são líderes ali de projetos, para fazer mais um foco de visão de produto e gestão de trabalho, não seria nem gestão da pessoa, gestão do trabalho, do backlog e alinhamento com o cliente, da evolução disso. E esses 10 times, no final das contas, eles estão atendendo 160 somados, né? Está distribuído entre eles 166 serviços, sistemas, atende diretamente 16 órgãos, né? Fora os sistemas corporativos e estratégicos que são para todo o governo do Estado do Espírito Santo, inclusive outros entes, né? Como o CESAM, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Banestes, Subsidiária, e agora também a expansão de trabalhos que a gente tem feito ali, tanto do Conecta, catálogo de serviços, como o Flow, como o sistema do Edox, para implantação em municípios. Então, e a tendência, a gente já tem mais 4 que saíram no Diário Oficial agora que vão ser implantados, ano passado foi 7. Nossa. Então, a arquitetura do sistema, que é multi-tenant ali, ele permite essa implantação ser rápida. É a mesma aplicação, a gente não está cedendo código-fonte, a gente não está criando outra instância, a gente estruturou esses sistemas, o usuário, quando olha, ele acha que o Edox não alterou nada. Recentemente foi feito um site novo e tem lá, mas por baixo dos panos tem muita coisa acontecendo. Então, toda essa implantação em município, pensa assim, para o usuário comum, é o mesmo banco, é a mesma instância, você digita o mesmo endereço e as coisas funcionam ali. E o Edox não é um sistema, dando um exemplo como o Edox, não é um sistema único, ele tem toda uma integração diária de cargas automáticas ali, que isso faz funcionar, tem uma integração com os CIARES, que os dados do governo do estado vêm, o acesso cidadão, os sistemas estruturantes. Então, isso tudo facilitou esse parque, essa suíte de tecnologia, a gente expandir, por exemplo, para os municípios. Muito bom. Então, de uma forma geral, assim, os funcionários, os analistas, todo mundo está um pouco mais envolvido em o que eu preciso trabalhar a curto prazo, curto e ciclo prazo, e o que eu posso esperar um pouco ou até descartar. Massa. Muito bem, gente. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje. Queria agradecer de coração ao Cleofis e ao Alessandro por terem vindo aqui, toparem o desafio e conversar um pouco comigo sobre a gestão do Prodeste. Queria agradecer também a Aderes por ter cedido esse espaço muito bacana, muito bem estruturado para a gente fazer o nosso podcast. E agradeço a você que está aqui ouvindo a gente falar mais de meia hora até agora. Muito obrigado. Espero que tenha sido construtivo para vocês, assim como foi para a gente aqui. Beleza? Um abraço a todos. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para futuras oportunidades. Valeu. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Valeu.